Luiz Gustavo falando e sejam muito bem-vindos ao Teodoros Podcast. Hoje estou com João Lucas Teodoro e Danilo Teodoro e hoje, conforme prometido para vocês, hoje a gente vai trazer uma novidade para o nosso canal. A gente vai apresentar o programa hoje de uma forma um pouco diferente. A gente vai falar sobre o Campeonato Paulista, só que não só sobre esse Campeonato Paulista desse ano de 2025. A gente vai falar também sobre a história do Campeonato Paulista, no caso do século. A gente vai falar de alguns assuntos interessantes dentro do Campeonato Paulista. E sim, peço perdão aí aos mineiros, aos cariocas, aos baianos e aos gaúchos, né? E aos, no caso, nordestinos em geral. Porque somos de São Paulo, entendemos mais sobre o Campeonato Paulista e pegando o estadual, a gente vai falar hoje mais sobre o Paulistão. Primeiro eu vou começar com uma pergunta interessante, que qual o impacto que você vê, João Lucas, sobre o Campeonato Paulista no calendário dos times grandes? Impacto. Total. Eu até tenho uma opinião que o pessoal, não é muita gente que concorda. Eu acho que os clubes grandes de São Paulo deveriam entrar no Campeonato Paulista das oitavas para frente. Já foi assim? Porque rebaixamento não precisa. Você coloca que os quatro grandes recebem 40 milhões só para poder participar. Então o Campeonato Paulista ele é movido por os quatro grandes de São Paulo. E hoje a perspectiva de um clube grande de São Paulo cair é minúscula. Então, tipo assim, no ano passado foi quase. Então, tipo assim, o que faz o Campeonato Paulista girar é isso daí. Só que é o que acontece. Você sacrifica o time no Campeonato Paulista quando você precisa de um elenco forte para disputar uma semifinal, uma quarta final de Libertadores, uma Copa do Brasil, ou no Brasileiro, se você tiver bem ou mal, vocês começam a perder jogadores devido a isso, porque os jogadores entram de férias lá para segunda semana de dezembro, quando é na primeira semana de janeiro tem que se reapresentar. Então, assim, tem jogador de futebol, vai falar pra mim que todos os jogadores de futebol se cuidam nas férias. Não, é um ou outro, que nem no São Paulo mesmo, você tira. O Lucas, você dá pra perceber que o Lucas se cuida. Tem jogador que, agora tem outros jogadores que no jogo contra o Cruzeiro não tinha jogador que parecia que tinha comido uma feijoada. Você entendeu? Então, assim, são situações que precisam, o pessoal precisa entender. Igual esse ano mesmo, começa agora o Campeonato Paulista, começou agora, né? Ele tem a pausa do Mundial, certo? O Campeonato Brasileiro esse ano acaba lá pro dia 20 de dezembro. Então você pensa, vai acabar dia 20 de dezembro do Campeonato Paulista. No dia 5 de janeiro do ano de 2026, o cara tem que se representar. Pra você começar um Campeonato Paulista, tipo, você entendeu? O São Paulo em 2021 precisava ganhar o Campeonato Paulista pra tirar o tabu lá, de 8 anos sem ganhar nada, que é mais ou menos o que eu acho que o Corinthians vai fazer esse ano. Um tudo Paulista pra tentar ganhar, por causa disso daí que já tá bastante tempo sem ganhar nada. E aí sacrificou os jogadores puros, os jogadores deram a vida no Campeonato Paulista. Quando foi no restante da temporada, começou a perder jogador, machucar, quase caiu. São Paulo chegou na penúltima rodada com 42 pontos. Quase caiu para a segunda divisão. Então, tipo assim, eu acho que ou o Campeonato Paulista precisa mudar nesse sentido, ou a tendência é só piorar, cara. E afeta o calendário bem igual, tipo, no Paraná mesmo, o Atlético Paranaense coloca o time sub-20 para começar. Então, sim, também. Só que aqui não tem, igual você falou semana passada, aqui não tem como fazer isso para os caras ganharem 40 milhões só para poder participar, pô. Como o São Paulo com o Oscar e com o Lucas, vai jogar todas as rodadas com a base, o Corinthians com o Depay, vai jogar com a base, ganhando 40 milhões para Palmeiras com o Estevam. Então não tem como, entendeu? Eu acho que afeta muito. Isso precisa ser pensado em mudar alguma coisa aí, senão só piora. Você concorda, Danilo? Você acha que o impacto é negativo demais no calendário? Eu não discordo de novo, eu tenho a mesma ideia, a mesma opinião, só que, eu tô mais tempo nisso que vocês, né? Isso já é velho, cara. Então é meio que morre em ponta de faca, né? Meio que morre em ponta de faca essa discussão. Porque nos anos 90, por exemplo, o Campeonato Paulista era o campeonato mais importante do Brasil. Até o começo dos anos 90 e tal, o Campeonato Paulista era o campeonato mais disputado. Os caras isso é o que dizem, né? Porque eu comecei a acompanhar futebol em 92, mas nos anos 80 os caras poupavam um jogador do Campeonato Brasileiro, os calendários não eram iguais, mas, por exemplo, a preferência dos times era disputar o Campeonato Paulista. Então o Campeonato Paulista ele tem uma série histórica muito grande de ser muito forte o tempo todo, né? Então, assim, se você for levar em consideração, tirando o Flamengo, que eu acho que entra de frente ali, dos 5 maiores times do Brasil, 4 estão em São Paulo, entendeu?
Isso é o que eu penso. 4 em Com São Paulo, regularidade. Cruzeiro, Grêmio, esses times não são maiores que São Paulo, Palmeiras, Corinthians e o único que pode chegar ali, que parar e entrar nesse grupo é o Flamengo. Você entendeu? E o Flamengo por quantidade de pessoas, não é nem por história, né? Por quantidade de pessoas. Agora cresceu bastante a história do Flamengo com essas duas Libertadores. Então são coisas que eu, por exemplo, já venho escutando há muito tempo. E eu tenho comigo que não vai mudar, cara. Não vai mudar porque o futebol ele é feito por dinheiro. E o dinheiro dos caras falam mais alto e os clubes não vão liberar 40 milhões Só pra poder não participar. vão abrir mão de 40 milhões por 45 dias no campeonato. Se você for colocar o custo-benefício do Campeonato Paulista, se bobear, ele é mais benefício, tem um benefício maior financeiro do que os campeonatos que estão lá no topo, cara. Porque é um campeonato que dura o quê? 45 dias? E é um campeonato mais 45 acessível dias. do que o Copa do Brasil, por Se exemplo. você pega 45 dias, um dos times grandes que forem campeão, são 45 milhões. 45 dias. É 1 milhão por dia, cara, o clube ganha. É muita grana. Então, até para quem faz a gestão do clube, é difícil o cara chegar lá, bater a régua na mesa e falar, não vou pro meu time. Por exemplo, se o Júlio Casares, não vai fazer isso porque, né, a gente sabe como que funciona. Mas se ele chegar lá e falar, não vou, São Paulo vai jogar com o time reserva, eu não quero saber, pode diminuir a premiação. A Federação Paulista fala, então tudo bem, então vai diminuir a premiação de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos. Ninguém vai ganhar esse dinheiro aqui, vocês vão ganhar igual os caras, vão ganhar a mesma proporção. Ele não vai fazer isso porque ele ferra os outros 4 grandes. O Gagliotti tentou fazer isso no Palmeiras, quando o Palmeiras pro Corinthians lá, que teve interferência lá. E aí o que aconteceu? Ele falou que em 2019 ia com o time reserva. Ele conseguiu? Não conseguiu, cara. Quem é Gagliotti no filho do pão? Ele falou, que vai dizer, o Paulistinha. Chamou de Paulistinha. Não conseguiu. Então, o que acontece? Atrapalha o calendário? Atrapalha. Do meu ponto de vista, atrapalha. Só que ele atrapalha o calendário em um momento, que é na reapresentação. Então, existia um momento, uma época, eu não me lembro, acho que foi por causa do retorno do São Paulo, que os clubes grandes, os 4 grandes, eles entravam na segunda fase do Paulistão. Então, os times eles se pegavam na fase de grupo, e aí na fase na segunda, igual a Libertadores antigamente, o campeão entrava nas oitavas. Igual a Copa do Brasil. O campeão entrava nas oitavas. Então, o Campeonato Paulista era assim. Então, os clubes grandes, eles iniciavam a temporada com um delay maior de tempo para se preparar e dava férias maior para os jogadores. Então, por exemplo, os caras, se você entra a segunda fase do Paulistão começa quando? Meia de fevereiro, né? 10 de fevereiro, por aí. Então, por exemplo, se o time titular vai fazer o primeiro jogo em 10 de fevereiro, um mês a mais. Os caras conseguem se representar dia 15 de janeiro. Aí os caras saem dia 15 de dezembro, ficam um mês de férias, se representam dia 15 de janeiro, tem até o dia 10 para se preparar para poder estrear no campeonato. Entendeu? Então, assim, é uma questão de lógica. Não precisa fazer os caras jogar. Você não precisa pegar um time do São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras, pegar no primeiro jogo que o Palmeiras vai estrear onde? Mirassol? Estreou contra a Portuguesa. Então, mas acho que o Corinthians que estreou em Mirassol. Não, estreou em Bragança. Você pega um time desse aí, você vai colocar os caras para jogar no primeiro jogo do campeonato, lá em Mirassol, em Ribeirão Preto, sabe? Em Bragança não, porque o Bragantino já é brasileiro, então já é acostumado. Mas eu acho que isso poderia ser revisto. Não precisa acabar o Paulistão, mas faz isso de novo. Você vai dar um tempo maior para os caras, você vai continuar deixando todo mundo feliz. Você vai manter o Campeonato Paulista, que é uma tradição muito grande do futebol. E não é só os grandes, por exemplo, o Mirassol. O Mirassol tá na Série A, é o time da Série A. O time da Série A ele começa. Já é. E aí você pega igual São Paulo e o Flamengo, que tá lá nos Estados Unidos. São Paulo joga amanhã contra o Flamengo, aí vai o time que já mandou o Rafael, mandou uns caras vir pra cá, porque segunda tem Paulistão. Vai tirar o Rian da base, vai jogar o Rian, joga a segunda. Só uma oportunidade. O moleque joga, mas aí ele joga a copinha na terça. Ele pode jogar 2 jogos. Aí no ainda sábado, assim, no domingo, São Paulo pega o Corinthians. Ele joga esses 2 jogos e ainda brinca 5 vezes ainda. Não tem problema. E ainda domingo pega o Corinthians no Morumbi, que é o jogo que vai ser. Que é a oportunidade, né? Mas é pra você ver a logística também. Agora, mas assim, em relação a essa questão do campeonato, eu acho que não precisava acabar. Eu falei esses dias atrás aí no podcast que tem que acabar, mas aí se você começa a pensar, eu comecei a dar uma estudada, a ver premiação, ver a história do brasileiro, do Paulistão, é quase que impossível acabar. Eu acho que poderia ser feito alguma coisa. E se tira pelo Carioca, que nem premiação tem, imagina. Os clubes, agora você vê, por exemplo, só para finalizar, esse ano mesmo, vocês já falaram que o Campeonato Brasileiro vai até dia 20 de dezembro. 20 de dezembro, cara, vai parar pro Mundial, É desumano isso, porque no meio do ano, a Europa no meio do ano, os caras ficam 2 meses de férias. 2 meses e meio. Entendeu? É desumano. Mas jogadores vão disputar, né? Se um clube... Jogadores que não vão disputar, né? Não vão disputar. Jogadores do Palmeiras, jogadores do time Flamengo. Os caras vão cansar pra caramba. Agora pega, por exemplo, o Palmeiras. Chega lá em dezembro, vamos supor, é difícil acontecer, mas vamos supor que o Palmeiras esteja brigando para não cair ou brigando pelo título. Vai mais fácil pelo título, né? Aí, igual aconteceu assim,
As 2 últimas rodadas do campeonato são as mais importantes do campeonato. O cara tem que ganhar para poder ser campeão. Você acha que vai poupar jogador? Aí os caras chegam lá no final, na última rodada, quebrado. Você ferra o time, você impede o time de ser campeão por causa disso. Aí o Palmeiras está disputando um título com um time que não foi para o Mundial. O time tá descansado. O time está mais descansado do que o Palmeiras, porque a fisiologia não mente. É aquilo, Entendeu? né? Que Vamos ser sinceros, a chance do que o Brasil ganhar esse Mundial é de 0,000,1%. Então, meu. Então, ou seja, para resumir, o calendário brasileiro, ele premia, ele pune a competência. efetividade. Exatamente, quando você bota Pune a a competência. A efetividade. Porque aconteceu Quanto com o melhor Botafogo. você ir, exatamente. O Botafogo ainda conseguiu ganhar os dois, mas Então, essa deixa do impacto do Campeonato Paulista, a gente falou sobre o impacto do Campeonato Paulista no calendário. Mas e o impacto do Campeonato Paulista na temporada em si? Eu falo na questão do seguinte: o quão importante é você ganhar o Campeonato Paulista? Nenhum. Sinceramente, o Campeonato Paulista, para mim, na minha opinião, ele é estritamente financeiro. Ele é premiativo. Ele não é um campeonato de reconhecimento. Entendeu? Porque, por exemplo, se você pega um time, ele ganhou o Campeonato Paulista, aí os caras caem na oitava final, ganhou o Campeonato Paulista, está na Libertadores, está na Copa do Brasil, está no Brasileirão. Cai nas oitavas de final da Copa do Brasil. Cai nas oitavas de final da Libertadores ou cai na fase de grupo da Libertadores. Chega na última rodada do Brasileiro brigando para não cair, acabou, filho. O ano do clube foi horrível. Ganhou o Paulistão. Dane-se. Tô nem aí pro Paulistão. Você tira pelo São Paulo, foi campeão da Supercopa em cima do Palmeiras, que é um título nacional. Ganhou a Supercopa, chegou nas oitavas da Copa do Brasil, caiu nas quartas da Libertadores, nas quartas das duas, né? E ficou em sexto no Campeonato Brasileiro. Sexto. O final do ano do São Paulo, a mídia tá falando que o ano foi melhor que o São Paulo. Você não pôs das 10 últimas rodadas. Não, mas ele pôs o Paulo campeão, gente. O Paulo campeão do título contra o rival. Então, mas E aí o ano depois foi do do falou agora, do impacto Pelo do amor time. de Deus, mano. Não, Tipo mas, assim, mas eu aí acho- o impacto que ele tá falando, mano, é o time do Paulista. Não, sim. Então, aí você tira. O Palmeiras foi campeão paulista e não ganhou o brasileiro no final do ano. A torcida tava de um jeito no Ninguém final do lembra. ano. Parecia que o Palmeiras tinha ganhado nada no ano. Então, o que eu acho, cara, que não é como começa, é como termina. Se você ganhar título no Mas começo isso- da temporada, mas ninguém os vai nem jogos- lembrar lá no final. os Pode ser jogos- qualquer título que for. Isso é da memória, isso é do ser É, humano, mas da memória, é como termina. Só que aí você fazer um comparativo de ano melhor por causa das 10 últimas rodadas. A reportagem a primeira reportagem que eu vi da vitória do Corinthians contra o Bragantino tá lá. Tudo igual. Igual como, do jeito que terminou, começou. 10 vitórias seguidas. Entendeu? Então, assim, é válido, mas o impacto do Campeonato Paulista em relação fez um bom ano porque ganhou o Paulista, isso aí já era. Então, mas eu acho que assim, a importância do Campeonato Paulista, por exemplo, o São Paulo, quando ganhou o Campeonato Paulista de 2021, eu acho que já é relevante. Por exemplo, Palmeiras ano passado, no Campeonato Paulista, Aí o é Campeonato muleta, Paulista não Luizinho. pesou. Aí é muleta. Já o São Paulo de 2021 É foi muleta. importante porque o impacto de ter saído de uma fila. Exatamente. É muleta, é que nem o Corinthians ganha esse ano. Vai ser Se ganhar esse ano vai ser festa. O Palmeiras Vamos ver, 2008. Você entendeu? É muleta. É o time ganhar um campeonato que tá há muito tempo sem ganhar, então ganhou o Paulistão lá e, beleza, ganhou o Paulistão, saiu da fila. Porque o Paulistão ainda é considerado um título grande. Você entendeu? Então ganhou o Paulistão, saiu da fila. É muleta. Mas, por exemplo, nem o Palmeiras. O Palmeiras ganhou o Campeonato Paulista esse ano. Não, vai ser o primeiro no século. Não, sim, mas mesmo assim, vamos supor que não fosse o quarto. Se fosse o segundo, por exemplo. Não, Ganha o Campeonato Paulista, faz um ano horrível nos outros campeonatos, acabou, cara. Não ganhou nada. Acho que só tem um peso maior quando é um clássico na final, né? E mesmo assim, ganhou, acabou o campeonato, esqueceu. Chegou ali no metade do Brasileirão, ninguém lembra. Tanto que na outra semana já começa o brasileiro, cara. Então não tem Ninguém lembra quem foi campeão estadual. Então eu acho que é uma coisa bem estranha, assim, que no meu ponto de vista é só financeiro. Se a Federação Paulista falar assim, ó, a partir de hoje a premiação do Campeonato Paulista vai ser somada e dividida entre os clubes de forma igualitária, igual a Premier League, e cada clube, conforme for passando de fase, vai tendo a sua premiação ali efetiva pela fase. Os 4 clubes de São Paulo iam colocar a base para jogar. Certeza, cara. É certeza. Eu tenho certeza disso. O Campeonato Paulista não é premiativo. O Campeonato Paulista ele é financeiro. Não é a premiação que... A premiação que eu falo é a premiação da possibilidade de ganhar um título, de não, sou campeão paulista e tal. Cara, você pega, acho que foi em 94 o título que o Palmeiras ganhou do Campeonato Paulista, que eu assisti aqui na casa da minha avó, que ela morava aqui onde o Anderson mora hoje, contra o Corinthians, o gol de pênalti do Evair, tá assistindo na torcida do Palmeiras. Aqui foi um impacto. Meu, aquilo ali parou, aquele jogo parou o Brasil, cara. Era final do Campeonato Paulista. O jogo parou o Brasil, a taça ainda era aquela taça grandona lá. 4x0 Palmeiras, né? Não, o Palmeiras ganhou
não sei, o gol do título foi de Bahia, de pênalti, foi coisa... 4x0. Não, depois, aí foi, acho que foi depois. Mas esse título aí foi impactante. Eu não sou palmeirense assistindo cada gol ali até hoje. Então, assim, era diferente o Paulistão, era diferente. Tinha um impacto, a mídia tinha um impacto, a torcida tinha um impacto. Hoje não, cara. Hoje, se você chegar lá pro cara e assim, você prefere ganhar o Campeonato Paulista ou você prefere chegar no final do ano classificado para Libertadores? Eu falo, classificado para Libertadores. Você entendeu? É simples, então por aí você tira. Pior que a Libertadores são 9 vagas, né? Dependendo do 9 Falando nisso, o Campeonato é Paulista um tema depois pra gente poder gravar sobre essas vagas da Libertadores. Isso daí Daqui a pouco os 20 clubes vai pra Libertadores. Mas falando nisso, só para finalizar esse assunto do Campeonato Paulista, tem um impacto não só em questão de título. Por exemplo, o Santos. O Santos não se classificou para o mata-mata do Paulista. Então, se o time não se classifica para o mata-mata do Paulista, o time perde aquela oportunidade de jogar a Copa do Brasil. Tem isso também. Porque era uma coisa que não se era falado, porque era muito difícil os clubes grandes ficarem sem classificar para a primeira fase, né? Agora está ficando constante, né? Todo ano parece que tem um que faz isso. Então, se você não ir bem no Brasileirão e você não se classificar para o mata-mata do Paulista, você está fora da Copa do Brasil. Então, é perigoso. E falando em título, vocês sabem dizer quem é o maior campeão no século do Campeonato Paulista? Quem é o time dos grandes? Óbvio que é dos grandes. Que mais ganhou o Campeonato Paulista de 2000 até agora que estamos em 2024. Corinthians? Santos. Corinthians também? Corinthians ou Santos? Cara, Corinthians ou Santos, porque o Santos também ganhou bastante. O Palmeiras também vai ganhar, se ganhar agora 4, né? Se ganhar agora São Paulo, certeza que não é. 5, o Palmeiras vai para 6, se ganhar agora. O Santos tem 7, o Corinthians tem 7, não sei. São Paulo tem 3, eu acho. 3, não. 3. São Paulo ganhou em 2000, 2005 e 2021. 2005, aí. O impacto aí que a gente falou. 2005, São Paulo foi... ganhou o Paulista e embalou tudo. 2005. Então, em 2005 foi o último campeonato paulista com pontos corridos. Foi. São Paulo não, 2006 foi. 2008 foi o último sem mata-mata. Foi o último pontos corridos São Paulo ganhou. O São Paulo perdeu pro Santos em 2006, acho que foi por saldo de gol ou por uma vitória a mais do Santos. Ou um ponto a mais. O São Paulo foi em segundo em 2006. O Santos foi em segundo em 2005, o São Paulo foi em segundo em 2006. Foi isso mesmo. Mas aí a estrutura do campeonato é diferente, né? É diferente de você mudou. Disputar um campeonato contra o corrido e disputar um campeonato mata-mata, né? Aí o São Paulo embalou com o time básico, o time simples, aí embalou e ganhou tudo. O de 2000 foi o do Raí, né? Que foi no mesmo ano que no Brasileiro, acho que nas oitavas, o Brasileiro também era mata-mata em 2000. O Brasileiro era até 2002, 2003 começou com as corridas. Era mata-mata que o Raí perdeu 2 pênaltis, pegou 2 pênaltis no Morumbi, um em cada gol. São Paulo foi desclassificado pelo Corinthians, eliminado pelo Corinthians. Eu tava pesquisando também o Paulistão de 2002. Eu era muito novo, não acompanhei, mas o Paulistão de 2002 ele teve um formato diferente, né? Você estava me explicando melhor. Onde os times grandes eles não participavam. Tinha um torneio em São Paulo, né? Tinha um torneio em São Paulo, foi o torneio em São Paulo que São Paulo ganhou em 2001, que surgiu o Kaká. Então tinha um torneio em São Paulo, aí os clubes grandes de São Paulo, mas aí não mexeu em nada no calendário, porque os times tinham que jogar. Aí tinha um torneio em São Paulo, cara, no começo do ano, pegava os 4 grandes do Rio, os 4 grandes de São Paulo e fazia um torneio. Certo. Que São Paulo ganhou em cima do Botafogo em 2001 contra o Botafogo com os gols do Kaká. E aí depois desse torneio, na segunda fase, os clubes eles entravam. Só que aí é diferente do que eu estou falando que poderia ser feito. O que poderia ser feito era os clubes entrar sem disputar nada, de férias. Aí não, os clubes voltavam na pré-temporada normal para disputar. O São Paulo que também era bonado de dinheiro. Foi um conjunto que as duas federações fizeram. Inventaram esse campeonato aí, acho que durou acho que 3 anos, eu acho, não teve muita coisa não. E aí os clubes entravam na segunda fase. E aí os times do interior ficaram fortes nessa época aí, porque os clubes de São Paulo, né? Porque uma coisa é você disputar a primeira fase do Campeonato Paulista, outra coisa é você disputar um torneio com os 4 grandes do Rio, que na época não era a baba que era esses últimos anos, era time que tinha Romário, Edmundo, os caras tinham jogadores ferrados, entendeu? Sávio, então assim, não eram jogadores comuns, né? Que ainda não tava esse boom ainda de Europa, não era igual hoje, né? As pessoas ainda tinham um tesão para poder jogar dentro no Brasil. O brasileiro era forte. E vocês lembram quantos times do interior ganharam nesse 8 anos ganhou as 2 vezes só, não foi? São Caetano também. Não, São Caetano.
São Caetano 2004, Ituano 2002 e 2014, né? É isso? Exatamente. Esse de 2014, vocês lembram? Contra o Santos nos pênaltis. O goleiro lituano, isso é sensacional nos pênaltis. Cara, eu lembro bem desse jogo, foi interessante. E foi isso mesmo, foi o Ituano ganhou. Esse de 2002 foi o que o Ituano ganhou. Foi. E tá naquela, foi Ituano, São Paulo foi o vice, parece, né? Foi. Não falha a memória, foi. O em 2004 foi o São Caetano do Muricy, né? Mineiro, aquela turma toda lá. Ganhou do Paulista. Enfiou 4 no São Paulo. Aí com Isso, o Caetano Douglas, Maria de Chopp, Mineiro. Não, isso daí foi em 2007. Que na Carolina do Morumbi, cara. Em 2007? Não foi. Foi, o Douglas foi pro Corinthians em 2008 até. O jogo começou na segunda. Não, 2004 o Muricy tava lá, o Douglas não tava. Em 2004 o São Caetano foi campeão. Com o outro mineiro na final foi pro Paulista, que era o Muricy, o Muricy era treinador do São Paulo em 2007. Foi o ano que nós ganhamos o brasileiro. É isso que eu tô falando. Então, a gente caiu no Paulista pro São Caetano. A gente era favorito para ganhar o Paulista ainda. O São Paulo fez 1x0 do André Não, o de 2007 que o São Paulo caiu, eu sei. A torcida até ficou falando que caiu porque o Muricy gostava do São Caetano. Então, foi esse jogo aí que o Douglas mas foi nesse jogo aí. Eu achei ele deu um chapéu no André Dias da área, lembra? Nesse jogo aí. O Douglas jogava muito. Tanto que depois ele foi pro Corinthians. Ele acertou o Corinthians. O Douglas era o tipo de jogador que eu sempre gostei, que hoje em dia não existe mais, que faz uma falta tremenda. Ele jogava pra caramba. Tem tantas funções que hoje em dia não existe mais no futebol que é incrível. Então, eu tava falando do seguinte. Vai ter que cortar essa parte. Eu perdi. Não. Mas volta de um jeito que eu consiga ver o corte. Tá falando do Douglas, né? Não, tava falando dos times pequenos que ganhou. Uhum. E falando do São Caetano que ganhou o campeonato de 2004, o São Caetano também chegou na final da Libertadores de 2002, né? Não teve a final da Libertadores de 2002? Foi vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores. O Ademar Canhão. Nossa, que maluco, ele era um time forte. Não. E perdeu esse título do brasileiro. Cara, porque teve umas coisas esquisitas no Vasco. Na época o Oricão era vivo, o Oricão era forte, o Romário tava no Vasco. Eu lembro. Caiu o Alambrado, eu lembro do Mário. Teve até uma confusão no programa do Milton Neves uma vez que o Godoy foi falar pro coisa que o campeão de verdade era o São Caetano, ele ficou bravo, hein? Entendeu? Mas, cara, aquele time do São Caetano era ajustadinho, um time redondinho. Os caras, eu vou falar pra você, foi uma judiação. Não ter ganho brasileiro nem a Libertadores, cara, porque tava ajustadinho. O São Caetano tava ajustadinho. Libertadores. Ajustadinho. Já era, né? Não tinha nem divisão era mais. carniça também, né? Não, o São Caetano tá na série, botou pra Série A, não botou? Tá na Série A, não. Paulistão. Não. O Caetano não tem nem divisão, eu acho. Não, o Paulistão não. Botou pra Série A ano passado, pô. São Caetano, se eu não me engano. Não. Você é doido, botou não. Não, ele pode estar na Série A do Paulistão, mas no brasileiro ele tá assistindo. Não tá, não. Tá o velho clube. Não, ano passado, mas o São Caetano caiu. Não, tá não. O São Caetano tinha acontecido com o São Caetano igual aconteceu com a Portuguesa, pô. Achar alguém pra poder ir lá e depositar uma grana lá e arrumar tudo. Aí, ó. Aí, caiu, tá. A4, filho. Campeonato Paulista de Futebol Série A4. Nossa. Tá jogando contra. Daqui a pouco joga contra vocês lá em Curitiba. Essa é a coisa da gestão, né? Porque esses 2 anos aí de São Caetano foram anos brilhantes que deveriam ter sido muito bem aproveitados para quem estava na gestão. Eles ganharam dinheiro com venda de jogador, hein? Para quem estava na gestão do Valdemar mesmo, foi um puta no dinheiro. Mineiro, próprio Mineiro. Acho que São Paulo pagou um dinheirinho no Mineiro. Mineiro, Douglas saiu. Tinha um lateral direito também. Anderson Lima. Tinha um lateral direito que foi o Palmeiras também, eu acho. Cicinho. Não, Cicinho tava no São Caetano. Não, Cicinho não. Cicinho do Palmeiras. Tinha um tal de Cicinho também que era. Não, foi depois. Matheus, lembra? O Anderson Lima também, que era tudo lateral direito. Foram pro Santos os dois, não foi? Foram pro Santos os dois. Somália, lembra? Somália foi pro Palmeiras. Somália não, foi pro Fluminense. Foi Fluminense. Foi pro Palmeiras, não? Mas teve jogador do São Caetano foi pro Palmeiras. Bom, mas assim, os caras ganharam dinheiro. Então. Você vê como uma gestão pode prejudicar muito um time, principalmente um time pequeno, né? Igual a Portuguesa. A Portuguesa voltou agora. É que nem a gente tava falando antes de entrar aqui pra gravar. O time do Cruzeiro.
fugindo do assunto, mas os caras estão gastando muito dinheiro. E jogadores já com nível de idade elevado. Só que, para ter retorno desse jeito aí, é difícil. Esse é o perfil do Matos, né? É Ele difícil. fez isso no Cruzeiro em Não, 13 e 14 e depois... É o perfil dele desde que os caras dê dinheiro pra ele. Mas você lembra o que aconteceu com o Cruzeiro depois disso. Então, né? depois disso o Cruzeiro entrou Agora numa tem que ver se situação o perigosa. tal do Pedrinho lá, que é o CEO do Cruzeiro lá, o cara vai ter bala pra bancar isso aí. Ah, mas o cara tem muito dinheiro. O Textor também tinha. Ah, não. O Textor também tem dinheiro. O que aconteceu com o Botafogo aí, que os caras estavam na mídia? Não sei se é verdade, mas tava na mídia. Não, parece que os jogadores do Botafogo receberam a premiação, depois queriam um dinheiro a mais lá, que parece que tinha sido prometido por não sei quem lá e o Textor não tava sabendo. Um negócio assim, eu vi. Tá, vamos lá. Para finalizar o assunto sobre o Campeonato Paulista, pessoal, tem uma pergunta aqui interessante, eu acho que a resposta vai ser unânime. Qual foi o melhor jogador que vocês viram jogar em uma edição do Campeonato Paulista? Lembra? Do Campeonato Paulista. Não é pegando o Brasileirão ou pegando uma edição específica do Campeonato Paulista, o cara que acabou com o Campeonato Paulista. Qual foi o melhor que você viu jogar no século? Porque senão vai falar, o Pelé, a gente não viu o Pelé jogar, lógico. Mas o melhor jogador. Não tem dúvida disso. Primeira, segunda categoria. É o menino Ney, não tem jeito. Na Não realidade, não só no Paulista, o melhor jogador do século no futebol brasileiro foi o Neymar. E o Paulista o Paulista você pode colocar aí, ó, em 2011 nem tanto, porque 2011 deu mais rala com os outros clubes, né? Principalmente até a final contra o Corinthians, o Santos meio que sofreu para ganhar. Só que você pode colocar aí, ó, 2010 e 2012, que em 2012 ele acabou com o São Paulo no Morumbi lá, que ele pegou o Pires dos dois lados, bem, ele falava que o Pires ia conseguir marcar ele brincava. ele abria, aí em 2010 era ele e o Ganso, né, que destruiu. 2010, 11 e 12 era ele. Não, sim, só que em 2012, pra mim, ele foi mal, ele brincou, ele jogou mais. 2010 ele foi gênio também, então foi os dois. Eu vi 2010, 2012 ele destruiu. O bom campeonato que jogou ele, o Robinho e o Ganso. 2010, esse daí foi o auge. Pra mim foi o maior time. Eu acho que eu acho que foi esse time daí, o time do São Paulo 92, o time do Palmeiras de 96 e o time do Corinthians de 98 foram os maiores times dos 4 grandes que disputaram o Campeonato Brasileiro. O time do Santos de 2010, eu acho que foi o melhor time que eu vi, tá? Jogando bola. Tipo, de 2000 pra cá, que eu vi jogando bola, que 2010 foi o melhor. Não tem igual, não. Nem o cara vai, Flamengo de Jorge. Flamengo de Jorge. Aquele time do Santos era só pra... O time do Santos não tinha como você falar, os caras, você ia assistir, tipo, era igual o São Paulo de 92, que os moleques falavam, a gente sabia que ia ganhar, cara. Era uma defesa experiente de quanto ia ganhar, mas ia ganhar. Porque era uma defesa experiente com Dracena e Durval, Dracena multicampeão, um jogador fantástico. Era Dracena e Durval, né? Era o Léo, lateral esquerdo. Lateral direito era o Danilo. Danilo chegou em 2012. Não era o Danilo, não. Era outro. Aí no meio era o Arouca. Tinha o Arouca. Só pode ver, não pode ver do Mas o Arouca não foi depois? Não, o Arouca foi em 2010. O Arouca foi? Não, o Arouca foi em 2010, pô. Aí do meio pra frente. O Arouca foi em 2010, que o Arouca fez gol do título em 2011. Aí era Ganso, Neymar, Robinho e Zé Love. Era Zé Love? Eita, rapaz. Tinha o André ainda. Esse é um homem de sorte. Em 2010 era o André no ataque. Aí depois teve o Borges, teve o Allan Kardec. Então teve... o André. Aí, o Borges não tem nem comparação, né? O goleiro do Felipe era o Pará, o lateral de... Pará, verdade, isso. Dracena, Durval e Léo. Aí o Adriano, esse moleque gosta demais. Era o Arouca não, tá vendo? Arouca também. Mas era o Adriano titular. Tanto que no Mundial o Adriano se machucou, né? Lembra? Adriano titular. Ganso e Wesley. Tinha o Matos também em 2010. Felipe Anderson, Palmeiras. Alan Patrick. Felipe Anderson. Novinhos, moleque, né? Aí Neymar e Zé Love na frente. Tinha o Anderson André, tinha... Não, o ataque era aqui, era Robinho, Neymar e André. Neymar na ponta, Robinho na outra, vai ser louco. E o André Balada só lá. Mesma coisa do Zé Love. O Zé Love também, lá. só lá. Ainda tinha o Michael Leite aqui do Santos, que era um triatleta fantástico. Não, mentira. Não era, o Michael Leite não era triatleta porque ele não sabia pedalar. Só corria e nada mesmo. Então era um time... Mas o Corinthians de 2009, não o time em si, mas, pô, aquela versão do Ronaldo Fenômeno em 2009, você acha que não dá pra... Do Paulista. Ah, não dá, né? Porque literalmente o Ronaldo Fenômeno pegou aquele Campeonato Paulista e mas acabou mas na final. O que ele fez na final foi um
dos jogos mais... Cara, eu sou palmeirense, mas aquele jogo do Ronaldo contra Mas o Santos o Ronaldo, foi impactante o Ronaldo ele não demais. precisava, o Ronaldo ele não, aqui no futebol brasileiro ele não precisou de muito, cara. 50, 40% do que ele tinha para jogar de futebol, ele jogou aqui, ele fez o que ele fez. Só que o time do Corinthians era um time bom, só que de destaque tinha só o Ronaldo. O time do Santos não, mano. Na frente do Santos era Então, absurdo. mas aí é o que eu tô falando de um frente- jogador, não do time. Não, de isso, um mas jogador. é isso, mas a gente tá O falando, Ronaldo- você perguntou o time. Não, Você sim, perguntou não, eu o falei o jogador. time de 2009 do Corinthians não O era... time de 2009 do Corinthians não se compara com o time de 2010 do Santos. Agora, você falar assim, poxa, você podia... Tira o André Balada e coloca o Ronaldo no time do Santos, acabou. Então, mas aí é que tá. Tipo assim, o Neymar, ele foi genial no futebol brasileiro. Mas falando de uma edição de Campeonato Paulista. Eu ainda acho Jogador. que o Neymar, Eu ainda acho Não, demais. sim, Cara. eu O também Ronaldo acho, foda, eu também mas- acho. Só que eu Não, tô mas falando assim, não demérito do Ronaldo. que tem, o Ronaldo que tem comparação, tem. tem, pô. Porque o Ronaldo em 2009, ele foi brilhante, ele Mas foi o, individualmente. quando você fala do E tinha o Ronaldo, Ganso também. quando você fala do Ronaldo, tem comparação com todos os jogadores em qualquer momento da carreira dele, em qualquer ano, em qualquer época, cara. O Ronaldo é o Ronaldo. O Ronaldo é o Ronaldo. Mas o que a gente está discutindo aqui é o time. O time do Corinthians, ele não era Não, o time comparado do Santos ao time do Santos. O time do Santos era fantástico. O time do Corinthians também era um time bom. Só que se você tira o Ronaldo do Corinthians, a situação fica uma diferente. Agora no Santos, não sei, cara. Se tirar o Romário, o Robinho, o Neymar e o Ganso. Para poder dar um efeito ali, entendeu? E outra, os jogos, os placares, sabe? 6x0, 8x0. Os caras ficavam 12x0 na Copa do Brasil, quando o jogo era... Entendeu? 8x0 os caras foram Guarani. Eles 8x0 brincavam, os caras fez um Guarani na Vila uma vez, mano. Aqueles negócios, a jogada Cinco a jogada portuguesa. o Ronaldo é gênio, cara. O Ronaldo é gênio. O Ronaldo ele veio pra cá Então, pra brincar e jogar bola. De time, tiveram 3 times impactantes nesse século. Foram os 3 tri. O tri do Santos de 2010 e 2012, o tri do Corinthians de 2017 e 2019 e o tri do Palmeiras agora. Só que o time do Santos é muito superior aos outros dois times. Tanto do Corinthians quanto do O tri Palmeiras. do Palmeiras, pra mim, por exemplo, é o mais fraco. É o mais Se fraco fosse pra no geral. escolher um time desses O do Corinthians 9 foi na anos raça. aí, eu escolheria o time do Santos ou esse time do Ronaldo de O tri do Corinthians foi na raça, porque o time do Corinthians não era tão bom. Naquela final mesmo de 2019 lá com o Corinthians, o São Paulo tava com muito moleque da base que tinha subido. Anthony, Igor Gomes, Diego Costa, Luan, a molecada tinha ganhado a copinha e foi jogar a Paulista. Mas sem contar a cara que teve no gol Então, do Wagner exatamente. E tipo assim, você pega o time do Corinthians, meu, o time do Corinthians, à frente do Corinthians era Wagner Love e quem que era o outro doido? Cleison. Era Danilo Avelar na lateral, tipo, era horrível. Aquele ali foi na raça pura. 2018 também dentro do Allianz Parque do Palmeiros. Você entendeu? Vai falar que não, 2017 foi ganhou com mais tranquilidade. Pegou a ponte na final e amassou a ponte dos dois jogos. Só que. Agora esse tri do Santos aí, cara. 10 anos, 12. Agora, de time, é óbvio, é fato que É que o Santos desmontou, foi... se os caras continuassem, eles iam continuar. Então, o Santos em 2012 ele desmonta depois da Libertadores que ele perde e cai pro Corinthians na semi. Aí eu acho que começou a sair muita gente. Mas se E aí você- o Neymar ia sair um ano depois também, né? O Neymar saiu no meio de 2013, né? Mas se você pegar por jogador individual, o Ganso era pau a pau com o Neymar, que muito se dizia na época que o Ganso era mais jogador que o Neymar, era mais brilhante que o Neymar, e eu achava genial. Eu sempre achei o Ganso genial, infelizmente a lesão dele. E o Ronaldo de 2009, mesmo com aquela lesão, as duas lesões, os dois joelhos fodidos, ele veio pro Brasil, ele literalmente acabou com aquele campeonato paulista de 2009, aquilo tá na minha Copa memória. do Brasil também, pô. Porque... A Copa do Brasil 2009, né? Então eu falo que dá pra colocar tipo, um jogador em uma edição de Campeonato Paulista, dá pra colocar acho que no mesmo nível Neymar, Ganso e Ronaldo, eu acho que foi bem difícil. É que o Neymar, ele foi a gente lembra do Neymar porque o Neymar foi mais brilhante no geral depois. O Ronaldo foi um ano só, né? Jogou no Exatamente. Corinthians, Mas o que ele fez nesse Campeonato Paulista de 2009 foi algo muito espetacular. Bom, finalizamos por aqui. Certo. Muito obrigado, pessoal. Se puderem aí compartilhar, curtir o vídeo aí, vai dar bastante força no nosso canal. A gente está trazendo aí novidades, a gente vai tentar fazer agora nesse formato de falar de um tema específico. Espero que gostem. Obrigado, tchau, tchau. Abraço, curta e compartilha.